8º ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Essa é a nossa aula de número 10.1. Então hoje a gente vai fazer mais alguns exercícios e exemplos sobre operações com números racionais. Então hoje o objetivo é resolver e elaborar problemas envolvendo operações com números racionais. Então, os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha, ok? Então, vamos iniciar então aqui com alguns exercícios bem simples, né? As operações com decimais, vamos iniciar estudando um pouquinho sobre elas. Então, a gente já viu na última aula como a gente faz, né? A ideia aqui é aplicar em alguns exemplos a mais para vocês terem um pouquinho mais entendimento sobre essa parte. Eu sei que é uma parte que vocês sempre ficam em dúvidas, né? É uma coisa que, na verdade, vocês já estudaram lá no 6º ano, então, assim, sempre que a gente puder revisar e rever é importante, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem é o 0,6 mais 1,2. Então, é aquele negócio bem simples. Para fazer uma soma de dois números decimais, a gente coloca vírgula sobre vírgula, né? Escreve vírgula embaixo de vírgula e faz a operação normal. Então, aqui eu vou fazer 6 mais 2, que resulta em 8, e 0 mais 1, que resulta em 1. Bem simples, né, gente? Basicão aqui de operações com decimais. Agora, na letra B, a gente tem 3 números decimais. Então, qual que vai ser a diferença agora? Os números que a gente tem são 2,582, 5,6 e 7,31. Observem que eu preciso escrever vírgula embaixo de vírgula, para que a gente tenha aqui, né, as unidades alinhadas, decimais, centimais e milesimais, certo? Então, essas são as casas que a gente vai ter aqui que a gente precisa tomar cuidado, certo? Então, a casa decimal, centesimal e Agora fugiu a palavra, mas vamos continuar. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Colocar vírgula embaixo de vírgula, sempre, tá? Então, para eu resolver, observem que aqui poderia acontecer aquele erro de colocar o 6 alinhado lá com o 2. Não, a gente estudou que eu preciso alinhar as unidades com as unidades. E quando a gente está trabalhando com números decimais, as unidades são o último número antes da vírgula. Então, esse número tem que estar alinhado com o outro. Por isso que a gente fala que a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, porque é ali que vão estar as nossas unidades, ok? O que acontece quando eu vou somar dois números e eu não tenho aqui, no caso, essas casas decimais? Eu vou colocar o zero no lugar, gente. O zero aqui vai servir como função para a gente poder fazer esse cálculo. E aí, depois que eu alinhei todos os números, é só fazer a continha normal. 2 mais 0 dá 2. 8 mais 0 mais 1 dá 9. 5 mais 6 mais 3 dá 14, ó, vai o 1 lá em cima. 2 mais 5 mais 7 mais 1 fecha 15, certo? Então, é simples de fazer, mas precisa tomar cuidado com essa parte de colocar a vírgula embaixo de vírgula, ok? Letra C agora é uma questão com subtração de dois números decimais. Então, a mesma coisa de sempre colocar o número maior em cima. Agora aqui vem o ponto. O número maior não significa que é o número que tem mais números. O número maior vai ser o que antes da vírgula tenha o maior valor. Então, aqui no caso, o 15 tem o maior valor e aqui o 12 tem o menor valor, ok? Fazendo essa subtração aqui que ele pede, né? 15,879 menos 2,564. 9 menos 4 dá 5. 7 menos 6 dá 1. 8 menos 5 dá 3. 5 menos 2 dá 3. E 1 menos 1 dá 0. Então, essa subtração é 3,315 como resultado, ok? Letra D. Aqui a gente tem uma operação de multiplicação. Então, o que acontece quando a gente for fazer a multiplicação de dois números decimais? A gente vai resolver a operação normalmente, como se não existisse vírgula, e no final a gente vai voltar para colocar a vírgula. Então, observe só. Considerando apenas a operação, eu fiz a operação 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, então fica 175. Aí eu deixo uma casa vazia, 2 vezes 5, 10, vai o 1, né? O 0 fica aqui, vai o 1 lá em cima. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Se eu somar isso tudo aqui, daria 875.
Agora é o momento que eu preciso analisar aonde vai a minha vírgula. Eu vou olhar. Esse primeiro número, eu tinha um algarismo após a vírgula. E aqui eu tinha um algarismo após a vírgula. 1 mais 1 dá 2. Isso significa que na minha resposta eu preciso ter 2 algarismos depois da vírgula. E é ali que eu vou colocar, então, a minha vírgula. Ok? Agora, quando eu for fazer a divisão de número decimal, antes de resolver, eu preciso igualar as minhas casas decimais, certo? Então, antes de resolver, eu preciso ter a mesma quantidade de casas decimais. Por exemplo, aqui eu tinha 14 dividido por 0,7. Quantos números tenho depois da vírgula do 14? Nenhum, nem vírgula tem o 14, né? Quantos números eu tenho depois da vírgula do 0,7? 1. Então, eu vou colocar vírgula 0 depois do 14 para eu conseguir resolver. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou cortar as vírgulas e resolver como se fosse 140 divididos por 7. No caso, o 0 aqui da esquerda também corta junto com a vírgula. Então, é 140 divididos por 7. Eu inicio por 2, que vai dar 14, que resulta em 0. Abaixo o 0 aqui e vai um 0 lá, né? Porque eu abaixei esse 0, tem que ir um 0 lá na resposta, ok? Então, é bem simples de resolver. Você vai resolver normalmente. O importante é que antes de começar a conta, você tenha igualado as casas decimais. Aqui a gente tem mais um exemplo. 20,5 divididos por 5. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que igualar as casas decimais. Uma casa decimal aqui, eu coloco, então, uma casa decimal ali. E aí, eu vou resolver como se fosse 205 divididos por 50, tá? Aí, eu começo com o 20, né? Vai ficar 4, que vai dar 200. A prof esqueceu de colocar um 0 aqui, perdão. Sobra 5. Aí vai essa vírgula, porque 5 não dá para dividir por 50, né? Então, 50, eu coloco a vírgula, fica 50. 50 dividido por 50 dá 1, que resulta, então, em 0. Aqui, no caso, deu uma divisão exata. Eu tenho que a resposta é 4,1, ok? Faltou um 0 aqui só. Beleza, gente? Número 2 agora. Se em um pote contém 3/4 de quilograma de achocolatado, quantos quilos de achocolatado teriam 8 potes iguais a esse? Então, basta eu fazer uma multiplicação. 8 vezes 3/4, né? 8 vezes 3/4, multiplicação de fração. Eu vou multiplicar o de cima e o de baixo pelo de baixo. Como o de baixo aqui do 8 seria 1, né? Eu fico com 8 vezes 3 e 1 vezes 4, que vai me resultar em 24 sobre 4, que me dá 6. Então, a resposta aqui seria 6 quilos, ok? Número 3. Ao chegar em casa, João encontrou em cima da mesa uma embalagem de chocolate aberta. Havia 1/3 da barra de chocolate e ele comeu metade dessa quantidade. Quanto de chocolate que João comeu? Então, eu vou fazer metade de 1/3. Para eu achar metade de algum valor, eu divido esse valor, certo? Então, eu tenho 1/3 divididos por 2. A regrinha de divisão de frações nos fala que eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2 vai ser 1/2. Por isso que eu vou ter 1/3 vezes 1/2, que me resulta, então, em 1/6. Ou seja, a resposta correta é a letra C, 1/6, ok? Número 4, ele pede para resolver agora essa operação aqui. 3/8 mais 7/8 menos 5/8. Lembrando que a gente já viu, né? Soma e subtração de frações com denominadores iguais, eu mantenho o denominador e faço a operação dos números em cima. Por isso que a gente escreveu dessa maneira. Eu mantive o 8 aqui como denominador e vou fazer a operação 3 mais 7 menos 5. 3 mais 7 é 10, 10 menos 5, 5. Por isso que o meu resultado fechou 5/8, ok? Número 5 agora, calcule a seguinte operação, 5/4 mais 1/8. Agora nós chegamos naquele momento em que a gente precisa utilizar o MMC. Para quem não lembra, o MMC ele vai ser feito com os dois valores que a gente tem no denominador. Nesse caso aqui, o 4 e o 8. Então, eu vou ter 4,8
E aí eu vou ter que utilizar os números primos. Lembram dos números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai, né? Os números primos são todos aqueles números que só são divisíveis por ele mesmo e por 1. Então, eu vou iniciar aqui, eu vou observar. Eu consigo dividir esses números pelo primeiro primo, que é o 2? Consigo, né? Então, eu vou dividir. 4 divididos por 2, sobra 2. 8 divididos por 2, dá 4. Consigo dividir esses números aqui ainda por 2? Consigo, então eu vou continuar. 2 divididos por 2 dá 1 e 4 divididos por 2 dá 2. Consigo dividir esses números por 2 ainda? Consigo. Então, vai o 2 ainda de novo. O 1 não tem mais o que dividir. Esse é o resultado que a gente chegar. 2 divididos por 2 deu 1. Chegamos no final. Agora, para eu saber qual é o valor do mínimo múltiplo comum, basta eu multiplicar esses valores aqui. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o mínimo múltiplo comum é 8. E aí, como que eu vou resolver isso na minha fração? A prof vai até copiar aqui no quadro para a gente poder fazer, utilizando os giz colorido para fazer a operação. Então, 5 quartos mais 1 oitavo, a gente sabe que o nosso mínimo múltiplo comum é 8. A partir do mínimo múltiplo comum, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, eu fico com 8 divididos por 4, que dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Perfeito? O sinal mantém o mesmo. E aí, agora, eu vou fazer dividido pelo de baixo e multiplicado pelo de cima. 8 divididos por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Por isso que a gente fica com 10 mais 1 sobre 8, que me resulta em 11 oitavos, certo? Número 6, mesma coisa vou fazer aqui. Então, aqui eu tenho 3 quartos menos 1 sexto. Então, de novo, eu vou ter que fazer o MMC, 4 e 6, perdão. Começo pelo 2, 4 divididos por 2 dá 2, 6 divididos por 2 dá 3. Aqui eu ainda consigo dividir o 2 por 2, então eu vou manter o 2. 2 divididos por 2 dá 1. O 3 eu não consigo dividir por 2, né, que fica um número inteiro, então eu repito o 3. O próximo número primo é o 3. Então, o 1 repete, 3 divididos por 3 dá 1. Consigo agora encontrar o meu mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 12. E aí, eu vou fazer o que a gente fez antes. 12 divididos por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 divididos por 6, 2. 2 vezes 1, 2. O sinal mantém o mesmo e é só resolver. 9 menos 2 igual a 7. Tudo isso divididos por 12. Bem facinho, né, gente? Lembrando que essas operações a gente já aprendeu faz bastante tempo, né? A gente tá aqui só revisando elas para ficar bem claro para vocês como que faz cada um desses exercícios, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, né, que vocês têm aí propostos, revisar o conteúdo que vocês têm disponível e eu encontro vocês na nossa próxima aula.